Boa tarde, meus amigos. Sábado, 31 de janeiro de 2026. Estamos iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje falaremos do Bitcoin, do Ethereum, Solana e Ondo. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do time, tá, pessoal? Nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, link de acesso na descrição do vídeo. Tem conteúdo educacional, tem lives toda semana, tem conteúdos exclusivos, livros de Wyckoff, SMC, tem chat aberto para você tirar dúvidas, pedir moedas, muita informação. Temos carteira com moedas aí que estamos comprando, pessoal, estamos montando posições, altcoins aí com estruturas para alta, tá, pessoal? Acredito que o mercado vai entrar em alta em breve, certo? Então, deixo o link para vocês. Faça parte do time, é muito barato, vale a pena. Na descrição, só clicar ali, acessar, realiza o pagamento. Ao realizar o pagamento, o site na hora já libera o link, que vai te puxar diretamente para o grupo. Beleza? Dúvidas, só me mandar mensagem. E o Bitcoin, pessoal, o que está acontecendo com o mercado, hein? Trouxe aqui para vocês, está na tela aí, dando continuidade ao que a gente vem passando. Vídeo da semana passada, eu havia desenhado, né, pessoal, essas duas possíveis movimentações para o BTC para continuidade de queda, certo? Então, cravamos ele, o Bitcoin optou pelo primeiro alvo aqui, certo? Esse segundo aqui nós vamos apagar. Foi cravado o movimento aí, ele veio, fechou esse FVG que ele tinha acima, era uma expectativa, tá, pessoal? Em live lá no grupo de membros eu expliquei que a gente estava dentro de um inside bar, nessa região em que em algum momento deveria haver essa captura, pegar o FVG e aí sim, expectativa para queda. Exatamente o que o Bitcoin fez. Este carinha aqui, ó, pessoal, esse doji que tocou e fechou o Fairly Gap, também passei lá no grupo de membros, que isso aqui se tornou um order block, e foi exatamente o order block que segurou, tá vendo? E derrubou o preço. Eu havia passado para vocês aqui no YouTube que os fundos seriam pegos, ele viria capturar os fundos, ainda não capturou o fundo dos 80.600, né, pessoal? 80.500. Teve uma raspadinha, tá? Mas isso aqui a gente considera um fundo de liquidez, tá, pessoal? Isso aqui vai ser furado, tá? Com mais força, vai cair o Bitcoin, pessoal. Fiquem atentos, certo? Para quem é mais novo no canal, a gente vem acompanhando aí. Expliquei que a gente, desde o topo histórico, eu acreditava e acredito que a gente está em um movimento impulsivo, tá, pessoal? Essa queda do dia 10 foi um impulso e que daria início a uma correção mais profunda do Bitcoin, que eu acredito que está acontecendo em 5 ondas impulsivas de Elliott, certo? Aqui na onda 3. Isso aqui eu expliquei para vocês que era uma onda 4 complexa, por isso que ela estava enrolando tanto, e que uma onda 4 complexa ela tem a característica, tá, pessoal, de ser rasa, ser lateral, e o alvo de uma onda rasa é a primeira região de FIBO aqui, o 38%, tá, pessoal? 0,382. E olha onde a onda 4 veio cravar. Crava a região e agora acredito que estamos dentro da onda final, pessoal, deste impulso, certo? Então, o que a gente pode esperar aí para o Bitcoin? Mais queda. Ainda não acabou o movimento, certo? Para mim, o Bitcoin deve visitar a região dos 75, podendo vir aqui no 70, tá, pessoal? Talvez um pouquinho mais abaixo, para finalizar este movimento. Esta onda 3 aqui, pessoal, toda essa pernada aqui eu tenho passado lá no grupo de membros, que ela tem, tá, pessoal? Tá com um jeito de que foi a onda estendida, ó. Tá vendo lá embaixo, ó? Vou botar aqui, ó. Tá vendo?
que é o alvo característico da onda 3, tá, pessoal, em um impulso aqui, o 161.8, certo? Então, ela vem na região aqui, tá, pessoal? Não precisa tocar perfeitamente, tá? Ela tá aqui na região, então a gente entende que essa onda 3 foi a maior onda dentre as 5, certo? Então, a onda 5, pessoal, ela tende a ter proporções equilibradas com o tamanho da onda 1, certo? A gente arrasta aqui para o topo da onda 4. Então, o Bitcoin deve fazer um movimento aqui até a região dos, pelo menos, tá, pessoal, 75, aí 500, essa região, finalizando essa onda 5, beleza? Pode vir mais abaixo? Pode. Isso aqui é uma zona de equilíbrio, ele pode vir agulhar aqui embaixo, tá, pessoal, e tocar o breaker block, certo? Esse breaker block, tenho passado para vocês no gráfico semanal, é uma região que, para mim, tá, pessoal, deve segurar esta queda, certo? Então, acredito que esse breaker aqui vai ser importante se o Bitcoin vier tocar ele, se, né, pessoal, o Bitcoin vier tocar ele, acredito que esse breaker vai ser uma zona de suporte que pode empurrar o BTC forte para cima, beleza? Então, são movimentos que a gente tem como expectativa, tá, pessoal? O Bitcoin pode, sim, vir na região dos 75 e dar um cavalinho de pau para fazer exatamente o movimento de distribuição que eu já trago, já passei em vários vídeos para vocês aqui, que está ilustrado ao lado, certo? Vocês estão vendo que aqui a gente teve o uptrust e aqui o nosso uptrust. Quando a gente estava no topo histórico, eu avisei, pessoal, avisei aqui no YouTube. Isso aqui é o uptrust sendo formado, tende a vir uma porrada. E olha aí, ó, porrada. Isso aqui é uma ilustração, tá, pessoal? Não significa que o mercado vai fazer igualzinho, certo? Mas ele pode. E se ele fizer, vocês estão vendo que o fundo aqui não é capturado, ó, pessoal. E aí isso pode para capturar o topo. Então, pode sim o Bitcoin aprontar essa de vir aqui mais abaixo, alinhar fundos aqui nessa região, ó, e dar uma pancada. Então, fica o alerta aí, certo? Mas ele também pode vir capturar e liquidar este fundo. Pode, tranquilamente. Vem, liquida o fundo, toca o breaker block aqui, que é a nossa, é um bloco de ordem, tá, pessoal, de frequência, enquanto estiver em cima desse bloco, é alta, tá, pessoal? Então, ele pode vir aqui, fazer um alinhamento de fluxo aqui e subir. Beleza? Só para deixar claro isso. Pode vir um pouco mais abaixo? Pode. Nós temos uma POC aqui de toda essa englomerada aqui, ó. Aqui na região dos 64, tá, pessoal? Pode vir agulhar aqui e voltar? Pode. É uma região. Entenda que isso aqui é uma região, tá, pessoal? Então, acredito que o Bitcoin está chegando próximo a um fim de movimento. Tomem cuidado para não venderem suas moedas nas piores regiões possíveis, pessoal. Certo? Quando e se for confirmado esse movimento do Bitcoin subir, ele vai fazer o UTAD, como está na ilustração? Não necessariamente, tá, pessoal? Porque a gente tem outros modelos, eu trouxe para vocês um outro modelo aqui de distribuição, que é sem o UTAD. O UTAD não é obrigatório, tá, pessoal? Que é a captura do uptrust. O uptrust pode sim ter sido o topo, entende? E aí, quando ele volta só para fazer um teste interno aqui, que é um último ponto de oferta, deixando aqui uma espécie de ombro, cabeça, ombro e derreter. Entende? Então, são duas possibilidades, certo? O movimento ainda nem acabou aqui, tá, pessoal? Eu já estou adiantando o movimento posterior, em termos de expectativa, para ficar claro. Beleza? Eu acredito que vamos ter uma puxada de alta no BTC, e que mesmo que não rompa o topo, tá, pessoal? Se romper, melhor ainda, mas se não romper, eu acredito que ele vai enrolar nessa região, e nessa região aqui, alta probabilidade de termos alto siso.
que a dominância tende, se ele enrolar aqui, ela tende a começar impulso de queda. E a dominância caindo, com o Bitcoin enrolando lateral, as altcoins decolam. Então, entenda que não precisa do rompimento do topo histórico para termos a temporada das altcoins, pessoal. Se romper, melhor ainda. Beleza? Então, Bitcoin, acho que eu recapitulei muita coisa que eu venho falando há meses para vocês aqui. Por enquanto, o Bitcoin segue fazendo perfeitamente o que a gente espera, né, pessoal? Em termos de ciclo, eu já expliquei para vocês que o Bitcoin pagou o alvo de toda uma reacumulação que ele fez no passado, em que tivemos o clímax de compra na Bull Run de 2021, que foi o início da reacumulação, tá, pessoal? E essa reacumulação tem alvos, certo? Ela vem de um sweep de liquidez feito aqui no fundo, na Covid. Então a gente pega a mínima até o buying clímax e projeta acima, a gente vai perceber, isso já não é a primeira vez que eu passo aqui, já passei algumas vezes, a gente percebe que o alvo da reacumulação foi pago, tá vendo? Cravadinho. Então, eu acredito que nós estamos em um caixote, como eu mostrei na ilustração de Wyckoff, certo? Um caixote de distribuição, pessoal. E por mais que o Bitcoin faça esse movimento, é para cair. Certo? Eu acredito que o verdadeiro bear market, quando ele vier, o Bitcoin vai perder esse fundo. Beleza? Não vou falar de alvos abaixo, tá, pessoal? Lá no grupo de membros a gente já falou várias vezes o que a gente espera que seja fechado abaixo, mas entenda que se o Bitcoin romper o topo histórico, você estará entrando na região de maior perigo do ciclo. Tudo que estiver acima dessa região. Aqui, de jeito nenhum se compra, pessoal. O rompimento do topo histórico. Quer comprar, compre agora. Ou mais abaixo, como eu tenho passado aqui há bastante tempo, o 70k, que é uma expectativa, tá, pessoal? Região, né? Região de 70k, pode ser 75, 73, pode ser até um pouquinho mais abaixo, 67, pode. Então, quer comprar, compre aqui, pessoal. Não vai comprar aqui depois, pelo amor de Deus, certo? Aqui você tem que ter medo e não aqui. Aqui você tem que agradecer a oportunidade, tá, pessoal? A oportunidade. Então, Bitcoin é isso que eu espero, mas para o curto prazo, esse fundo alinhado aqui, ó, pessoal, vai ser pego, não tem jeito. Isso aqui é clássico, né, pessoal? Isso aqui não é suporte, pessoal. Pelo amor de Deus, fundo duplo. Aí o pessoal acha que isso aqui vai fazer isso aqui, ó, daqui. Não vai, pessoal. Isso aqui vai ser capturado, este fundo liquidado, certo? Vai catar o stop dessa galera. A grande questão é este fundo. Se ele vai capturar, se ele vai deixar uma armadilha subir, deixando a armadilha um fundo duplo para lá na frente ele voltar, ou se ele vai capturar agora, certo? Para subir. Então, tem essas possibilidades, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é que sim, é uma excelente região para entrar, principalmente nas altcoins, tá, pessoal? As altcoins, vocês têm que entender que elas estão no fundo macro de suas estruturas. Elas não têm mais para onde ir, senão para cima. Isso as altcoins que não vão morrer, né, pessoal? Óbvio, tem milhões de moedas que vão morrer, mas eu estou dizendo as moedas boas. Você quer saber aí quais moedas a gente tem na carteira, está de olho, montando posições? Só no grupo de membros, tá, pessoal? Temos uma carteira montadinha lá, bem desenhadinha, com alvos para compra, alvos para venda lá na frente. Tudo bonitinho para os membros. Então, deixo o convite para vocês mais uma vez, faça parte do grupo. Bitcoin que a gente pode esperar é isso, tá, pessoal?
Eu venho cantando a pedra desta queda desde que o Bitcoin estava formando essa diagonal exaustiva, uma exaustão de movimento, que eu passei para vocês aqui no YouTube, tem vídeos lá atrás por Elliott, expliquei para vocês que a gente estava, na minha visão aqui, a gente estava fazendo um movimento exaustivo, certo, pessoal? E que quando a gente perdesse esta região aqui de cunha, a gente viria afundar ou caçar petróleo, como o pessoal fala lá no grupo de membros. E foi exatamente o que aconteceu, certo? Isso aqui foi uma exaustão, tá, pessoal? Exaustão de fim de estrutura, entende? Para vir uma correção mais profunda. E por ser um ending diagonal, eu lembro muito bem que eu falei para vocês lá, lá atrás, há meses atrás, que o alvo seria este fundo. A base do movimento. Se o movimento foi criado aqui, criou o ending diagonal, quando perder ele, volta a pegar a base. Isso é clássico de Elliott, certo? Então, tudo cravadinho aí, pessoal. Agora o pessoal está falando aí, estão falando no YouTube dos 50 mil, dos 40 mil. Agora é fácil, né, pessoal? Eu falo lá no grupo de membros, agora é barbada Bitcoin aqui falar isso. Eu queria ver falarem quando estava aqui, falar dessa queda. A gente aqui, você sabe muito bem, quem acompanha o nosso canal, a gente cravou a região de topo, né, pessoal? E eu já falava da distribuição sendo montada de fim de ciclo, tudo cantado com mas meses de antecedência. Então, tá aí, tá? Segue o baile, segue o movimento, Bitcoin tende a vir mais abaixo e sangrar ainda mais, tá, pessoal? Vamos ver aí o que ele vai, que profundidade ele vai tomar aqui abaixo, mas saiba que sim, são zonas de oportunidade e não de pânico e vender o que tem, tá, pessoal? Porque ele tende a dar um repique. Nem que seja para o 104, aqui 108, tá, pessoal? Ou para romper o topo e ir lá para a região dos 140, 136, quem sabe, capturar o uptrust. E aqui tem que ter medo. Nesses topos aqui tem que ter medo, tá, pessoal? Porque aí acabou, tá? Aqui vai acabar. Acima do uptrust, por mais que ele suba, vá um pouco mais acima, é para acabar o movimento, tá, pessoal? E vir o bear market. Beleza? Então, Bitcoin é isso. Acho que fui bem claro em tudo que eu queria ter passado. Não mudou nada, eu só estou dando continuidade ao que a gente vem passando aqui no YouTube para vocês. Então, segue o baile, tá, pessoal? Aqui ele já tinha cantado que ele iria cair, ele fez uma quebra de estrutura aqui, uma mudança de caráter, né, quando ele perdeu esse fundo. Também falei disso no vídeo anterior. E aqui ele tinha cantado para nós que ele iria cair. Foi o que eu falei para vocês. Postei uma imagem, tá ali nos posts do canal, tem uma imagem que eu postei, ó, Bitcoin confirmou a queda, pessoal. Então esqueçam alta. Tá aí, ó. Dando continuidade no choque, certo? Change of character. Para quem não sabe, choque é a abreviação, tá, pessoal? Eu boto CH, mas é choque. Change of character, tá? Que é isso aqui. Ou seja, ele muda um caráter que estava de alta para um caráter de queda ao perder esse fundo, tá, pessoal? Porque esse fundo era muito importante para a continuidade, ó. Esse fundo gerou a quebra deste topo. Então não podia ter sido perdido esse fundo. Quando ele volta, após tocar uma POI, fechou o FVG que a gente tinha como expectativa, tocou o alvo de FIBO de uma onda 4 rasa e volta para perder o fundo, queda, início de queda. E agora ele vem para perder esse fundo. É isso. Isso aqui tudo uma redistribuição de Wyckoff, tá, pessoal? Dando continuidade a este movimento aqui, ó. Toda essa queda. Isso aqui a gente pode entender como uma retração, uma onda 4 ou uma redistribuição de Wyckoff, que é ao mesmo tempo tudo junto, né, pessoal? Escolas casadas, entende?
para a continuidade do movimento, certo? Então, Bitcoin é isso, vamos dar uma olhadinha no Ethereum, o que o Ethereum está aprontando. Olha lá o Ethereum, hein? Passei para vocês aqui no YouTube a pedra, cantei a pedra dos 2.500 aos $2.000, né, pessoal? Falei para vocês que esse bloco aqui é um bloco de ordem, pode segurar, mas eu iria excluir ele do desenho, porque eu acreditava e acredito, tá, pessoal, que ele tem um grande potencial de vir liquidar este fundo aqui. Seria o melhor para o Ethereum, tá? Porque ele estaria fechando este Fair Value Gap que tem aqui embaixo, ó. Certo? Preenchendo essa zona vazia. E aí sim, pode e está, a partir daqui, habilitado a dar uma pancada, tá, pessoal, para cima. Falei para vocês que isso aqui era liquidez, ele estava trabalhando, aqui tinha um outro fundo, né? Estava trabalhando um fundo triplo de liquidez e que não era suporte, pessoal, ele iria perder. Está aí, movimento. Ethereum indo caçar petróleo, né, pessoal? Então, acredito que é bom ponto de compra, sim, tá? Em DCA, Ethereum, porque a gente realmente não tem certeza se daqui ele dá uma pancada. Pode, tá, pessoal? Ou se ele vem mais abaixo, região de 2.000, quem sabe até aqui testando a base de toda a reacumulação que o Ethereum se encontra. Isso aqui tudo é uma causa, tá, pessoal? É uma reacumulação, um caixote, tá vendo? Ele pode vir testar a base novamente para ir pagar a causa, o efeito, desculpe. Causa, efeito. Ou seja, se isso aqui é uma reacumulação, nós temos alvo, tá, pessoal? E o alvo, eu já tracei aqui, ó, está em $8.640, região, tá, para o Ethereum. Pode parar antes, pode parar depois, claro, pessoal, é uma região, tá? Mas a expectativa é que ele venha na região. Então, eu acredito que o Ethereum agora está retraindo. Ele está retraindo, tá, pessoal? Ó, retraindo um impulso para fazer um pivô de alta e pagar o alvo. Certo? Isso é uma expectativa, tá, pessoal? Todo o desenho que eu deixo na tela é ilustrativo para a gente para entenderem, né, o que a gente espera. Não quer dizer que ele vai fazer exatamente o desenho, certo? De forma mais tosca, né? A expectativa é que simplesmente ele retrai e suba. Agora, como ele vai subir, se ele vai fazer subondas, e vai fazer isso aqui, vai ir, não importa. É que ele faça o movimento, esse movimento, entende? Então, pode, quem quiser comprar Ethereum, ó, pessoal, batendo o alvo agora, enquanto eu gravo o vídeo, né, 2.500 bateu. Então, compre, tá, pessoal? Compre e seja feliz. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Da mesma forma que eu falei para vocês comprarem Ethereum em $1.650. Lembram? Tem vídeo aí no YouTube que eu falei, pessoal, comprem esse negócio. Isso aqui vai subir forte. E olha a pancada que veio. E aí os youtubers, os mestres por aí fora, né, pessoal, falam para vocês comprar aqui. E eu falando para vocês venderem aí. E aí agora é o contrário, tá? Agora é compra. Para vender lá em cima. Certo? Fica a dica para vocês aí. Ethereum basicamente é isso, tá, pessoal? Tem vídeos mais atrás em que eu desenhei, eu apaguei tudo isso aqui, tá, pessoal? A gente redesenhou tudo durante a gravação para vocês entenderem. Eu não vou ficar toda hora redesenhando tudo do zero, né, pessoal? Então, sugiro que deem uma olhadinha, eu acho que umas 4 semanas atrás, deve ser o 4º vídeo atrás, foi feito tudo do zero, e se vocês têm dúvidas, o que é isso aqui, por quê, tá mais bem explicado lá atrás, beleza? Solana. Solana. Há quanto tempo o boss fala para vocês que Solana, a expectativa, pessoal, é que ela venha capturar esses caras aqui embaixo, ó. Isso aqui para mim é uma armadilha montada, pessoal, e ela está vindo. Olha só que bonito. Falei para vocês quando a euforia bateu, né? Para não comprarem Solana no topo.
Expliquei. Queria derreter esse negócio aqui. Derreteu. Falei para não comprar em toda essa região. Não compra. Ainda não, pessoal. Esse negócio vai voltar. Então tá aí, ó. Voltando. A paciência, né, é a melhor amiga do investidor, né, pessoal? O mercado, ele é feito para tirar dinheiro dos impacientes e passar para a mão dos pacientes. Simples assim. Se a pessoa entende a estrutura do gráfico, a estrutura macro, entende o que o ativo deve fazer, onde ele deve capturar liquidez, é só uma questão de paciência a partir daí, pessoal. Não tem mistério. Então, Solana, mesma coisa do Bitcoin e do Ethereum que eu expliquei. Reacumulação, tá, pessoal? Aqui uma região de Spring, que é bem normal perder o caixote temporariamente, tá, pessoal? É considerada a região de melhor assimetria e melhor ponto de entrada, né, para a gente comprar. E também temos alvos para essa reacumulação, tá, pessoal? O alvo está lá em $500. $500, eu falo há bastante tempo de Solana, desses valores, porém não antes de uma grande queda. É o que eu sempre passei para vocês. Então, o que a gente tem? Por que eu falo para vocês que isso aqui é o que a gente chama de equal lows, né, pessoal? É um alinhamento de mínimas, ou seja, zona de liquidez. Isso aqui, pessoal, está olha a confluência, tá? Nós temos o caixote aqui, tá vendo? Caixote de reacumulação, caixote, certo? Nós temos a base do caixote, aqui embaixo. Nós temos pós, uma região de pós aqui embaixo. Já vou mostrar no gráfico mensal um macete para vocês, tá, pessoal? Isso aqui por Wyckoff tende a ser um LPS, que a gente chama de último ponto de suporte. Aqui sim suporte, pessoal. Essa região. Aqui não é suporte, tá? Ó, isso aqui não é suporte. Um fundo duplo no meio do nada. Certo? Então, vou botar no gráfico mensal para vocês perceberem alguns detalhes sobre Solana. A gente tem aqui, olha que coincidência, um FVG mensal na região. Uma grande falha em Solana a ser preenchida, pessoal. Olha só a confluência exatamente na base do caixote. Aqui está o topo do caixote, né? Aqui o topo, aqui a base, tá vendo? Gráfico mensal, tá? Vou encurtar aqui, fica mais fácil. Aí. Então, a expectativa de movimento é essa sim, tá, pessoal? Para a Solana fazer isso aqui e vir capturar esses topos. E pagar o alvo, né? Grande probabilidade, grande potencial dos $500 a partir da região aqui dos 80, 76, 74. É tudo uma região, tá, pessoal? Que a Solana tende a dar uma puxada forte. Certo? O que poderia acontecer para ir contra essa expectativa? Ela segurar neste OAB aqui, ó, esse order block aqui. Segurar aqui nessa região, subir. Só que se ela fizer isso, pessoal, isso aqui, ó, vem para cá. Ela vai estar deixando a armadilha na região, entende? Isso quer dizer o quê? Que quando ela subir, ela já sobe dizendo que vai voltar. Já está deixando o aviso. Pode até subir, mas no futuro ela volta, entende? Então, quer tá com medo de ficar de fora, muito medo, fomo. Então compra aqui, pessoal, ó, 97, 90, compra um pouco. Não precisa dar o win, compra um pouco, entende? E aí, se ela pagar o que a gente espera, finaliza. Região de $75, tudo uma região aqui, tá, pessoal? Então, Solana basicamente é isso, tá? É o que a gente espera. A Solana ainda não fez um pivô macro na sua estrutura, tá, pessoal? Ela não conseguiu fazer o pivô. Vocês vejam que isso aqui não é quebra, pavio não quebra a estrutura, tá, pessoal? Ela precisa fechar tendo acima desse topo.
e ela não consegue. Então a nova máxima de Solana agora está aqui, certo? Então para ela confirmar um pivô, e isso é muito importante para o futuro da Solana, tá, pessoal? Para ela confirmar a quebra, o pivô, ela tem que botar um fechamento acima desse cara aqui. Fechamento, isso eu estou no gráfico mensal, tá, pessoal? Então, um fechamento mensal. Acima de $295. Pelo gráfico mensal, certo? Deixa eu ver se pelo semanal alguma coisa muda. Também, os pavios estão na mesma, é a mesma coisa. Semanal, pode ser um candle semanal aqui? Pode. Gráfico semanal, fechou acima pelo semanal, confirmado pivô de alta, tá, pessoal? Aí a Solana tem uma estrutura bem confirmada na macro para alta, certo? Ela pode até subir mais e pagar o alvo, mas saibam que quando ela quebrar a estrutura, se ela confirmar o movimento e quebrar, a expectativa não é que ela vá para $1.000 e para o infinito, tá, pessoal? É que ela mitigue toda a pernada dela para lá na frente ela fazer uma nova alta impulsiva que vai quebrar o topo que ela deixou, que a gente não tem certeza onde vai ser, né? Pode ser $500, pode ser um pouco menos, um pouco mais, para lá na frente ela fazer a quebra novamente. Isso pode levar anos, tá, pessoal? Movimento macro. Certo? Porque o pessoal ensinou para vocês que a gente compra o rompimento do topo. Rompeu o topo, a gente entra em pullback. Isso não é assim que funciona, pessoal. Não é assim. Infelizmente, 95% do mercado está equivocado, certo? Geralmente, quando o ativo faz uma quebra de estrutura, quebra o topo, a expectativa não é que ele faça isso aqui, reteste o topo, como dizem, né? E suba. A expectativa, pessoal, é que ele faça a quebra do topo aqui, certo? E que ele mitigue buscar liquidez para ir subir. Onde tiver a liquidez, provavelmente ele vai deixar em algum ponto liquidez. Ele vai montar durante a alta. Fairway Gap, Order Block, alinhamento de fundos e por aí vai, certo? Então, basicamente é assim que o mercado se movimenta pela macro, tá, pessoal? E a gente no mercado spot não tem sentido ficar olhando gráficos menores que o semanal, que o mensal. Se a nossa compra é para surfar grandes movimentos, se a gente quer comprar para surfar uma grande alta, a gente quer uma alta mais de longo prazo, então a gente tem que olhar o gráfico de longo prazo para comprar na região correta, certo? Se olhar o gráfico diário, não vai enxergar nada, vai comprar errado. A estrutura ela é macro, entende? Então, fica aí mais uma dica para vocês. Solana era isso e por último a Ondo. Ondo. O que a gente pode esperar para a Ondo, pessoal? Olha, e Ondo eu já tenho, acho que já analisei ela no YouTube em algum momento aí para vocês. É uma análise antiga, tá, pessoal? Ela tem um FVG de abertura. Isso aqui eu sempre falo, já falei 1 milhão de vezes no grupo de membros, é uma armadilha bem vagabunda de mercado, tá, pessoal? O ativo ele explode, ele deixa a brecha, explode, certo? Ó, o que eu acabei de falar antes? Ele faz aquela, vou repetir, ó. Acabei de falar isso no gráfico anterior. Ela faz a estrutura, ó, faz a quebra, e aí o que vocês aprendem por aí? Nos canais que não fazem a menor ideia sobre análise gráfica ou sobre o que estão fazendo. Os campeões de fazer vocês comprarem topos, pessoal. Eles vão falar que esse topo anterior vai ser testado e ela vai fazer isso aqui. E não é assim que o mercado funciona. Acabei de falar. Após a quebra, a gente espera um processo de mitigação para buscar liquidez. Não acabei de falar isso? Certo? Acabei de falar, ela vai deixar pontos de liquidez em algum lugar. Certo? Olha aqui o que o Ondo tinha deixado. Olha aí. Ó. Olha aí. O pessoal acredita que isso aqui é um suporte. Isso aqui é uma armadilha que ela deixa para trás
faz a quebra e lá na frente ela volta a buscar. Tá entendendo como funciona o jogo? Simples assim. Então, qual que é o ponto de liquidez maior que ela deixou para trás aí, pessoal? O buraco de abertura. O mercado, vocês têm que entender uma coisa. Eu sei que o mercado, isso eu falei na live lá no grupo de membros quinta-feira. Eu sei que o mercado parece uma bagunça, tá, pessoal? Principalmente para quem é leigo, tá? Só que o mercado ele é eficiente, tá? O mercado, ele, por mais que ele pareça, principalmente o cripto, né, que faz essas bagunças e faz umas estruturas e vai e volta, o mercado, tá, pessoal? Se ele deixar ineficiência, ele tende a voltar um dia para fechar, porque ele é eficiente, ele não é ineficiente. O mercado, vocês têm que imaginar como se fosse uma grande calculadora. Se começar a ficar buraco, 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 sem negociação, fair value gaps, a conta não fecha, não vai fechar no fim. O mercado precisa voltar para fechar as falhas. Então, aqui nós temos uma grande, tá, pessoal? Então, olha a análise que eu já tinha passado, isso aqui do grupo de membros. Acredito, se não me falta a memória, já passei para vocês aqui no YouTube, que a expectativa de movimentação é essa, tá? Ela vem aqui na região dos 13. Tá tudo uma região, tá, pessoal? Nunca é um valor exato, tá? Uma região aqui, ó. Fechar o fair value gap entre 13 e 10 centavos, tá? E daqui, certo? Se ela respeitar a estrutura, aí sim, ela pode dar uma pancada, tá, pessoal? Só que, como vocês podem ver, no meio do caminho tem um breaker block aqui chato, ó. Ela precisa, para dar uma pancada maior, ela precisa romper esse breaker, tá, pessoal? E usar ele como suporte. Aí sim, pancada. Certo? Porque ela pode voltar aqui, e isso é uma grande alta de qualquer forma, tá? Se ela vem aqui em 10 centavos, ó, 12, o breaker está em 66 centavos. É 500% de alta, tá? Mesmo assim, que ela pode vir aqui, bater a cabeça e não vencer esse breaker, ficar aqui, ó, lateral. Pode. Agora, se ela romper o breaker aqui, principalmente deixando um fair value gap, um FVG na região do breaker, pode ter certeza que ela vai voltar a testar o breaker e fazer isso aqui. E vai vir no topo histórico. Então, o potencial dessa onda, ela tem um potencial, tá, pessoal? De vir pagar aí 1,60, talvez 3 dólares, tá? Que é o alvo macro dessa estrutura aqui, ó, pessoal. Certo? A gente pode considerar tudo isso um pivô sendo formado na macro. Beleza? Então, Ondo Finance é isso, tá? Tem um grande potencial essa moeda, desde que vocês comprem em regiões corretas, né, pessoal? Então, esse pavio do dia 10 eu já falei, cansei de falar que eu acredito que é armadilha. Foi armadilha na maioria das moedas, tá, pessoal? Já expliquei por que isso aqui não é um sweep de liquidez válido, não foi uma varrida de liquidez validada, tá, pessoal? Porque se fosse, os topos já teriam sido capturados. Quando ela começou a enrolar aqui depois, eu falei, pessoal, isso aqui vai voltar tudo. E olha aí, tá voltando. Porque a liquidez da vez é o próprio pavio, tá, pessoal? Então, esse movimento aqui, eu acredito que está se desenhando para acontecer em Ondo. Claro que, primeiramente, o breaker, tá, pessoal? Região aí dos 64, 62 centavos. Rompendo aqui, 1,40, 1,30 até 1,70, tá? E se romper o topo histórico, 13,40. Certo? Se ela fizer essa movimentação aqui, ó, pessoal, 27 vezes o seu capital em Ondo. Beleza? Vai fazer? Não temos como saber. Pode fazer? Pode. Porque é o alvo estrutural macro dela. Até tende, tá, pessoal, a fazer, mas não há garantias. Ela pode enroscar aqui, pode enroscar aqui. Certo? Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Que eu esteja ajudando vocês de alguma forma, né, pessoal? Protegendo vocês desde o topo histórico,
Só vocês olharem, entrem no canal, olhem os vídeos anteriores, olhem, é só ver as capas, só o título. Vocês já vão perceber como a gente sempre esteve na mão correta do mercado e ainda estamos, né, pessoal? Então, deixo o convite para vocês, façam parte do grupo de membros. Hoje eu passei alguns avisos importantes lá para os membros. Tem moedas aí que já estão na região que a gente esperava, estamos começando aí um DCA, em algumas moedas da nossa carteira, tá, pessoal? Então, é uma hora muito importante para vocês estarem com a gente. Faça parte, vale muito a pena porque é muito barato, mas muito, é quase dado, tá, pessoal? Pelas escolas e os estudos que eu passo lá no grupo, é o que tem mais de avançado no mundo em análise gráfica hoje. Pelo que eu cobro, é praticamente um convite gratuito, tá, pessoal? É uma escova de dente hoje em dia. Escova de dente, um hambúrguer, né? Então, vale muito a pena, vocês não vão se arrepender, tá? Se eu pudesse colocar os membros aqui para falar pelo grupo, agora eu colocaria. Vocês iam ver aí como o pessoal lá está feliz. Pessoal, proteger o capital no topo, estão proteger o seu capital no topo, olha aí os alertas começando. Proteger o seu capital no topo, estão com caixa, agora estão começando a comprar nas regiões corretas da estrutura macro. É assim que se ganha dinheiro no mercado. Paciência, pessoal. A gente está esperando praticamente, desde a última vez que eu comprei foi dia 10 de outubro e vendi uns dias depois. Dobrei meu capital, tá, pessoal? Eu dei all-in no dia 10 de outubro. Comprei o fundo dos pavios. Quando subiu e eu vi que ia voltar, eu falei, pessoal, estou saindo do mercado. Dobrei minha mão, mais uma vez, e desde o dia 10 de outubro estamos só acompanhando o mercado, aguardando o momento certo. E é assim que se ganha dinheiro nesse mercado, tá, pessoal? É assim que 5% ganha dinheiro no mercado e o resto da manada perde dinheiro no mercado. E não tem paciência, o pessoal compra em tudo que é lugar, acho que o mercado vai subir a qualquer momento, eles não entendem a estrutura macro do mercado, entende? Então, o mercado, você tem que ter paciência, comprar nas regiões corretas e surfar um grande movimento para vender nas regiões corretas. É 2 compras em um ano inteiro que você faz dessas aqui, você faz mais de 10 vezes no seu capital, comprando e vendendo apenas 2 vezes no ano. Isso dando exemplo, entende? Então, não é quantidade, pessoal, é qualidade, beleza? Então, um ótimo final de semana a todos. Fim de semana que vem, talvez, eu estou começando a querer gravar nas sextas-feiras os vídeos, tá, pessoal? Nessa sexta eu tive compromisso com família, não consegui, não tive tempo. Então, estou gravando hoje, mas pretendo começar a gravar nas sextas-feiras, tá? Para dar tempo do pessoal aí ter o sábado inteiro para assistir, domingo inteiro para assistir, eu acho que é melhor. Então, vou ver se sexta que vem eu consigo aí já disponibilizar um vídeo para vocês no YouTube. Se vocês quiserem análises durante a semana, né, toda hora, inclusive agora eu vou fechar aqui o vídeo, estou indo para o grupo de membros porque os alarmes estão tocando aqui, vamos ver o que está acontecendo, certo? Então, se você quiser esse tipo de acompanhamento, tá, pessoal, é só no grupo de membros. O link de acesso está na descrição. Um ótimo final de semana a todos, uma ótima semana. Fim de semana que vem estarei de volta com uma nova análise. Até lá, abraço, fui.